Há empresas que sobrevivem em guerras, e há empresas que prosperam com elas. Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Yasuda. 4 nomes, 4 famílias, 4 impérios que não apenas testemunharam a transformação do Japão de sociedade feudal em máquina de guerra industrial, eles a financiaram, construíram e lucraram com cada gota de sangue derramado. Zaibatsu. A palavra japonesa significa clã de riqueza ou clã financeiro, mas essa tradução é insuficiente. Zaibatsu não eram apenas corporações. Eram estados paralelos com exércitos industriais privados, bancos próprios, políticos comprados e o poder de decidir se o Japão faria guerra ou paz. E sempre escolheram guerra, porque a guerra era o negócio mais lucrativo do império. Mitsui era o mais antigo, fundado em 1616, quando seu fundador samurai começou fabricando saquê e molho de soja. Durante a era Edo, eram comerciantes respeitados. Quando a restauração Meiji derrubou o shogunato Tokugawa em 1868, Mitsui escolheu o lado vencedor. A recompensa foi generosa. Nomeações financeiras importantes do novo governo imperial, monopólios em têxteis e mineração, acesso ilimitado a fundos estatais. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a sua inscrição se não é inscrito e o seu like. Isso ajuda a equipe do canal HT Militar a entender que o conteúdo é relevante para você. Caso tenha alguma sugestão que gostaria de ver por aqui, considere deixar um comentário. Mitsubishi nasceu em 1870, fundado por Yataro Iwasaki. Começou com navegação. O império precisava de navios para transportar tropas, armas e suprimentos para guerras de expansão. Iwasaki forneceu. Em 1874, quando o Japão enviou expedição militar para Taiwan, Mitsubishi recebeu monopólio subsidiado de navegação em troca de transportar soldados imperiais. O lucro foi imenso, e Iwasaki aprendeu a lição fundamental. Proximidade com militares garantia contratos eternos. Sumitomo remontava ao início do século XVII, especializados em mineração de cobre. Quando o Japão industrializou-se, o cobre tornou-se metal estratégico para fios elétricos, munições, componentes militares. Sumitomo controlava as minas, controlava o fornecimento, controlava o preço. Yasuda construiu fortuna através de serviços financeiros. Quando o governo Meiji enfrentou crises econômicas, Yasuda emprestou dinheiro, com juros, e garantiu influência política em troca. A estrutura era verticalmente integrada e brutalmente eficiente. No topo, holding company controlada pela família fundadora. Abaixo, subsidiário bancário fornecendo financiamento ilimitado. Mais abaixo, subsidiários industriais dominando setores específicos: aço, carvão, construção naval, armamentos, produtos químicos, transportes. Tudo conectado, tudo controlado, tudo lucrativo. Até a ocupação aliada em 1945, Mitsui controlava cerca de 300 corporações. Sumitomo controlava 250. As famílias proprietárias mantinham controle absoluto através de participações majoritárias. Subsidiárias designadas, chamadas Chokei Kaisha, eram empresas estrategicamente mais importantes, rigidamente controladas pela empresa-mãe. Serviam como holdings para incontáveis subsidiários menores abaixo delas. Pirâmide de poder. Pirâmide de lucro. E no topo sempre, uma única família decidindo o destino de milhões. O poder político dos Zaibatsu era absoluto e não escondia-se. O partido político Riken Seiyukai era considerado extensão do grupo Mitsui. Tinha laços estreitos com o exército imperial japonês. Riken Minseito era conectado ao grupo Mitsubishi e à Marinha Imperial Japonesa. Não eram alianças, eram fusões. Políticos eram funcionários. Generais eram parceiros de negócios. Decisões de guerra eram aprovadas em salas de reunião corporativas antes de chegarem ao imperador. Em 1937,
véspera da guerra total contra a China. Os 4 zaibatsu liderantes controlavam diretamente 1/3 de todos os depósitos bancários japoneses, 1/3 de todo o comércio exterior, metade da construção naval e navegação marítima do país, a maior parte das indústrias pesadas. Pagamentos em dinheiro das holdings superiores para partidos políticos e políticos individuais cimentavam influência. Não era corrupção. Era o sistema funcionando exatamente como projetado. Zaibatsu não competiam uns contra os outros como corporações ocidentais. Praticavam oligopólio cordial. Dividiam mercados, coordenavam preços, evitavam conflito direto. Nenhum gozava de posição superior consistente. Não desafiavam uns aos outros diretamente por medo de retaliação em mercado diferente. Concentração de poder e capital permitiu aos zaibatsu exercer influência que transcendia economia e política. Eles eram o Japão moderno. Financiaram ferrovias, portos, fábricas, universidades. Criaram empregos para milhões. Modernizaram nação inteira em 2 gerações. Mas também criaram algo mais sombrio. Aprenderam que a guerra era extraordinariamente lucrativa, que expansão imperial abria novos mercados cativos, que trabalho forçado de colonizados reduzia custos a quase zero, que morte em massa, desde que fosse morte de outros, gerava dividendos recordes. E quando o Japão embarcou em guerras de agressão que matariam dezenas de milhões, zaibatsu não apenas apoiaram, financiaram, construíram, lucraram e nunca pararam. 1931. O Japão invadiu a Manchúria e criou o estado fantoche Manchukuo. Era apenas o começo. 1937. Guerra total contra a China. Massacre de Nanquim. 200 mil civis mortos em 6 semanas de estupro, assassinato e incêndio. E atrás dos soldados imperiais vinham os zaibatsu, estabelecendo fábricas, minas, instalações de produção em território ocupado. Usaram trabalho forçado chinês em escala industrial. Números exatos permanecem enterrados em arquivos corporativos que nunca foram totalmente abertos, mas estimativas sugerem centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão. O historiador Jerome Cohen documentou o papel-chave dos zaibatsu, usando dados coletados por autoridades de ocupação aliada. Mas histórias críticas detalhadas de grandes companhias japonesas operando durante a Guerra do Pacífico, usando ampla gama de fontes arquivísticas de empresas, governo e comunidades, indo além de estudos orientados à gestão, ainda não foram escritas. A verdade permanece enterrada. Mas Coreia foi diferente. A Coreia havia sido anexada pelo Japão em 1910. 35 anos de ocupação colonial brutal transformaram a península em colônia de exploração. Quando a Segunda Guerra Mundial intensificou-se e o Japão enfrentou escassez severa de mão de obra, tropas mobilizadas para combate, trabalhadores japoneses enviados para a guerra, a solução foi óbvia: escravizar coreanos. O sistema foi implementado em 3 fases, cada uma mais coercitiva que a anterior. A fase 1 começou em julho de 1939, chamada de recrutamento, Boshu. Companhias japonesas eram atores primários. Burocracia colonial atribuía zonas de recrutamento no nível de município a firmas específicas. Mitsubishi recebia vilas no sul. Mitsui pegava norte. Sumitomo ficava com a costa leste. Cada firma garantia trabalhadores em grupos de cerca de 50 homens. O recrutamento era tecnicamente voluntário. Na prática, a coerção era constante. Autoridades coloniais pressionavam os líderes de vilas. Líderes pressionavam famílias. Famílias enviavam filhos porque recusar significava punição coletiva. A fase 2 começou em fevereiro de 1942. Mediação oficial. Kan-Asen. À medida que a escassez de mão de obra piorava, guerra virando contra Japão, perdas militares aumentando, governo assumiu controle mais direto. Associação de Trabalho da Coreia, agência composta por coreanos, mas controlada por japoneses, organizava a mobilização em escala massiva. A correção tornou-se explícita.
A fase 3 começou em setembro de 1944. Conscrição, ou requisição. Choyu. Militar aplicou mobilização diretamente. Organizou pontos de coleta em vilas supervisionados por polícia militar japonesa, temida Kempeitai. Representantes do Zaibatsu, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, participaram pessoalmente na supervisão. Coreanos que resistiam eram severamente punidos. Espancamentos públicos, prisão de famílias inteiras, execuções, documentos oficiais japoneses e declarações governamentais pós-guerra escondem caráter repressivo do sistema, afirmando que era conscrição nacional. O Império Japonês considerava coreanos súditos japoneses do imperador, exigindo que seguissem leis de emergência nacional como todos japoneses. Mas os coreanos sabiam a verdade. Não eram cidadãos, eram escravos. O Japão mobilizou forçadamente quase 800 mil coreanos entre 1939 e 1945. Foram levados para pelo menos 1.589 locais de trabalho no Japão, 381 locais em Hokkaido. A concentração mais alta estava na mineração de carvão. Minas profundas, escuras, mortais. Temperaturas extremas. Ventilação inexistente. Rações de fome. Em Hokkaido, mais de 50% dos mineradores eram coreanos. Trabalhavam 14 horas por dia. Dormiam em barracões superlotados. Espancamentos eram rotineiros. Assistência médica inexistente. Acidentes eram frequentes. Explosões de gás metano. Desabamentos de túneis. Corpos esmagados sob toneladas de rocha. Quando o homem morria, o corpo era cremado imediatamente por um sacerdote budista japonês. Nome japonês falso era registrado. Família na Coreia nunca era notificada. Estimativa: 80 mil coreanos morreram ou desapareceram enquanto trabalhavam no Japão ou durante tentativa de repatriação após a guerra. 80 mil. E menos de 10 mil foram positivamente identificados até hoje. Restos mortais ainda estão enterrados em covas não marcadas por todo o Japão. Famílias coreanas, agora na terceira e quarta gerações, ainda procuram ossos de avós e bisavós que desapareceram em 1944 e nunca voltaram. Mas os Zaibatsu não apenas usaram trabalho escravo em minas, produziram arsenal que o Japão usou para a guerra de agressão em toda a Ásia-Pacífico. Mitsubishi Heavy Industries construiu Mitsubishi A6M0, caça mais icônico da Marinha Imperial Japonesa. 22 mil Zeros foram produzidos, usados em Pearl Harbor, Batalha de Midway, por toda a Guerra do Pacífico. Cada Zero tinha motor produzido por trabalhadores forçados, asas montadas por escravos coreanos, metralhadoras instaladas por chineses sob coerção. Mitsubishi também produziu o bombardeiro médio Mitsubishi G4M Betty, transportou bombas que mataram dezenas de milhares, construiu navios de guerra, cruzadores, destroyers para a Marinha Imperial, produziu tanques usados em invasão da China, Sudeste Asiático. Nakajima Aircraft Company, Zaibatsu de segunda camada, foi o maior fabricante de aviões do Japão durante a guerra. Produziu mais de 20 mil aviões, caças Nakajima Ki-40 e 3 Hayabusa, bombardeiros, aviões torpedo. Kawasaki Heavy Industries produziu aviões, locomotivas e navios. Mitsui forneceu mineração para metais estratégicos, produtos químicos para munições e explosivos. Sumitomo controlava fornecimento de cobre para fios elétricos, componentes militares e munições. Cada bomba lançada sobre Chongqing, cada torpedo disparado contra navios aliados, cada bala atirada contra soldados chineses, cada tanque que esmagou civis em Nanquim, cada avião que bombardeou Manila, Singapura e Hong Kong, produzidos por Zaibatsu, usando trabalho escravo de coreanos e chineses. Lucro privado extraído de sangue de colonizados. E quanto mais matavam, mais lucravam. Quanto mais escravos morriam nas minas, mais carvão era extraído, mais aço era produzido, mais contratos militares eram garantidos, mais dividendos eram pagos às famílias proprietárias.
Não era efeito colateral da guerra. Era o modelo de negócio. 15 de agosto de 1945. Imperador Hirohito anunciou rendição incondicional do Japão. Voz do imperador, nunca antes ouvida por cidadãos comuns, transmitida por rádio para a nação em ruínas. 2 dias depois, General Douglas MacArthur foi nomeado comandante supremo das forças aliadas. Missão: ocupar Japão, desmilitarizar império, democratizar sociedade, punir criminosos de guerra e destruir Zaibatsu. MacArthur e autoridades de ocupação aliada consideravam o Zaibatsu força que antigo governo militar usou em esforço de guerra. Concentração massiva de poder econômico em mãos de poucas famílias havia permitido militarização rápida, financiado guerras de agressão, sustentado máquina de morte imperial. A dissolução do Zaibatsu era um passo-chave na transição da economia japonesa para longe de controle governamental estrito. Objetivo declarado: prevenir renascimento do militarismo. Novembro de 1945. Administração de ocupação ordenou dissolução dos 4 grandes Zaibatsu: Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Yasuda. Logo depois, 6 adicionais foram designados. Os outros 6, Nissan, Asano, Furukawa, Okura, Nakajima e Nomura. O plano era ambicioso e aparentemente definitivo. Ações de propriedade das empresas-mães seriam postas à venda ao público. Companhias individuais dos impérios Zaibatsu seriam libertadas do controle das empresas-mãe. Famílias proprietárias seriam forçadas a vender participações e proibidas de ocupar cargos executivos. Decreto de 1948 limitou formalmente a influência das famílias Zaibatsu tradicionais e impediu membros dessas famílias de continuar ocupando posições oficiais em companhias. Percebendo que a dissolução era inevitável, Sumitomo tomou medidas proativas. Notificou companhias sob guarda-chuva que não podiam mais usar nome comercial e marca registrada Sumitomo. Explorou a dissolução de holding central. Ofereceu ações ao público. Renovou a alta gestão. Parecia o fim definitivo dos Zaibatsu. Mas havia um problema fundamental. Zaibatsu eram grandes demais para quebrar. Empregavam milhões de trabalhadores japoneses. Possuíam expertise técnica insubstituível. Produziam a maior parte da produção industrial do país. Controlavam infraestrutura essencial, portos, ferrovias, usinas de energia, refinarias. A gestão das companhias individuais não foi radicalmente mudada. A coordenação e controle da organização anterior permaneceram parcialmente intactos. Executivos foram trocados, mas estruturas operacionais continuaram funcionando. E então, algo mudou dramaticamente. Guerra Fria. 25 de junho de 1950. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Guerra eclodiu na porta do Japão, causada por desacordos decorrentes da divisão da Coreia pelos aliados ao longo do paralelo 38 após a Segunda Guerra Mundial. Para a economia japonesa, a guerra foi dádiva. Para os Zaibatsu, foi a salvação. Os Estados Unidos precisavam de base de suprimentos próxima à Coreia. Precisavam de munições, veículos, equipamento militar, peças de reposição, combustível, alimentos processados. Precisavam de capacidade industrial massiva, imediatamente disponível. Japão e Zaibatsu podiam fornecer tudo. De repente, companhias que haviam sido condenadas à dissolução por crimes de guerra tornaram-se indispensáveis para o esforço de guerra americano contra o comunismo. George Frost Kennan, arquiteto da política de contenção americana, criador da estratégia que definiria a Guerra Fria, escreveu em Memórias de 1967 que, além do Plano Marshall, definir curso reverso no Japão foi contribuição mais significativa que pude fazer no governo. Curso reverso significava inversão completa das políticas de ocupação, de desmilitarização e democratização radical para reconstrução e rearmamento, de punição e dissolução para parceria e revitalização,
Zaibatsu não seriam mais dissolvidos, seriam ressuscitados. Contratos militares americanos começaram fluindo para companhias japonesas. Mitsubishi recebeu encomendas para reparar tanques americanos danificados na Coreia. Kawasaki construiu locomotivas para transportar suprimentos. Mitsui forneceu produtos químicos. Sumitomo forneceu metais. Lucros explodiram. Fábricas que haviam sido bombardeadas durante a guerra foram reconstruídas com dinheiro americano. Tecnologia americana foi transferida. A experiência foi compartilhada. Em 8 de setembro de 1951, o Tratado de Paz com o Japão foi assinado em São Francisco por 48 nações aliadas, incluindo Estados Unidos. Tratado reconheceu direitos de soberania, igualdade e autodefesa individual ou coletiva do Japão. Marcou o fim oficial da ocupação. Foi quando os Zaibatsu verdadeiramente ressuscitaram. O uso do nome Sumitomo foi novamente permitido. 12 companhias em campos que abrangiam os principais setores industriais do Japão, incluindo mineração, metais, produtos químicos, aço e finanças, nasceram de novo. Mas não era a ressurreição dos Zaibatsu pré-guerra no formato original. Estrutura mudou. Companhias formaram grupos corporativos chamados Keiretsu, significando série ou agrupamento de empresas. Keiretsu eram menos rigidamente organizados que os Zaibatsu, organizados ao redor de companhias líderes ou grandes bancos. Diferiam dos Zaibatsu antigos, centralmente controlados por uma única família, pela maneira informal que caracterizava a coordenação de políticas de cada grupo e pelo grau limitado de controle acionário direto entre companhias-membro. Mas a essência permaneceu. Mesmas companhias, mesmos nomes, mesmas famílias influentes por trás, mesmos setores dominados, mesma concentração de poder econômico, apenas reorganizadas para parecer menos centralizadas, apenas reestruturadas para evitar a aparência de monopólio familiar. MacArthur havia tentado destruí-los. A Guerra Fria os salvou e transformou criminosos de guerra em pilares da democracia capitalista no Pacífico. Hoje, você provavelmente possui algo fabricado por eles. Mitsubishi. O nome significa 3 diamantes, logo reconhecível globalmente. Mitsubishi Corporation é uma das maiores empresas comerciais do mundo. Receita anual superior a 140 bilhões de dólares. Opera em praticamente todos os setores: energia, metais, máquinas, produtos químicos e alimentos. Mitsubishi Heavy Industries constrói aviões comerciais, navios porta-contêineres, equipamento de defesa, turbinas para usinas nucleares. Mitsubishi Motors fabrica carros vendidos em mais de 160 países. Mitsubishi Electric produz ar-condicionado, elevadores, sistemas de transporte ferroviário e satélites espaciais. O Banco Mitsubishi UFJ é um dos maiores bancos do mundo por ativos. Mais de 2 trilhões e 800 bilhões de dólares em ativos totais. Você pode dirigir um carro Mitsubishi. Seu escritório pode ter ar-condicionado Mitsubishi Electric. Seu elevador pode ser Mitsubishi. Sua conta bancária pode estar em banco Mitsubishi UFJ. Mitsui & Co. é gigante de comércio e investimento. Receita anual superior a 150 bilhões de dólares. Envolvida em energia, mineração, logística, varejo e infraestrutura. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Fusão entre Mitsui e Sumitomo é um banco massivo com mais de 2 trilhões de dólares em ativos. Sumitomo Corporation opera comércio global. Sumitomo Chemical produz produtos químicos agrícolas, farmacêuticos e plásticos de engenharia. Sumitomo Metal Mining controla operações de mineração em múltiplos continentes. Legado do Zaibatsu vive em companhias e marcas conhecidas mundialmente: Toshiba, Hitachi, Toyota, Niesse, Panasonic, Nissan, Canon, Sony. Todas conectadas, direta ou indiretamente, aos antigos Keiretsu que emergiram dos Zaibatsu dissolvidos.
Estas companhias valem trilhões de dólares combinados. Empregam milhões de pessoas globalmente. Vendem produtos em todos os continentes. São símbolos de inovação japonesa, qualidade, confiabilidade. E foram construídas sobre fundações de sangue. Este é o paradoxo enraivecedor. Companhias que usaram trabalho escravo em escala industrial. Companhias que trabalharam 80 mil coreanos até a morte em minas de carvão. Companhias que construíram aviões Zero que bombardearam Pearl Harbor. Companhias que produziram tanques que esmagaram civis chineses em Nanquim. Companhias que extraíram cobre e carvão usando escravos que morriam de fome, frio, exaustão, espancamentos. Não apenas sobreviveram, prosperaram e nunca pagaram reparações completas. Você compra produtos deles, usa serviços deles, deposita dinheiro em bancos deles, e cada centavo gasto, cada produto comprado, perpetua a herança de empresas que construíram fortunas sobre pilhas de cadáveres. O lucro foi privado, custo foi socializado, em sangue, e sangue nunca foi pago. Esta é a ferida que nunca fechou. Trabalhadores forçados coreanos, aqueles poucos que sobreviveram, voltaram para a Coreia após a guerra. Muitos morreram nas décadas seguintes sem nunca receber reconhecimento, compensação ou pedido de desculpas. Filhos e netos continuaram procurando restos mortais de pais e avós enterrados em covas não marcadas por todo o Japão. Em 1989, restos mortais recuperados de covas por todo o Japão, por pessoas locais, eram imediatamente cremados por sacerdotes budistas japoneses, tornando causa de morte e identidades precisas forenses impossíveis. Apenas em Hokkaido, após campanha de ativistas coreanos e japoneses, primeira e única exumação abrangente de covas de trabalho forçado coreano sem cremação imediata foi coordenada. Famílias coreanas viajaram para o Japão procurando informações sobre parentes desaparecidos. Encontraram-se com oficiais de Mitsubishi Materials Corporation, sucessora do braço de mineração do antigo Zaibatsu. A companhia reportou que todos os registros para minas foram destruídos décadas atrás. Nenhum pedido de desculpas foi fornecido, nenhuma informação sobre paradeiro de restos mortais. Município próximo forneceu registro de cremação, listando nome japonês falso atribuído ao trabalhador coreano e, porque eram parentes, causa de morte. Ferimentos fatais devido à explosão. Registros de cremação tornaram-se ferramenta invaluável para pesquisadores. Mas municípios retêm informações sobre causas de morte e envolvimento corporativo, baseando-se em motivos de privacidade. Apesar da passagem de mais de meio século, a verdade permanece enterrada, literalmente e figurativamente. E companhias continuam negando. Mitsubishi, Mitsui e conglomerados Sumitomo denunciaram publicamente demandas contínuas de reparações. Afirmam que todas as questões foram resolvidas legalmente em tratado de 1965 entre Japão e República da Coreia. Argumento corporativo é sempre o mesmo. Não somos as mesmas companhias, somos propriedade e gerenciadas por pessoas diferentes, gerações depois. Exigir reparações de essencialmente uma marca é jogada de relações públicas. Mas vítimas e ativistas respondem. Marcas herdaram não apenas ativos, mas também responsabilidades. O lucro foi acumulado usando o trabalho escravo. Companhias de hoje são construídas sobre fundações daquele sangue. Dividendos pagos a acionistas modernos são descendentes diretos de lucros extraídos de escravos mortos. E este é o momento Rabaul. O momento em que você, leitor, percebe conexão pessoal. Você dirige Mitsubishi Outlander. Seu ar-condicionado residencial é Mitsubishi Electric. Seu banco pode ser Sumitomo Mitsui. Você compra produtos de marcas descendentes do Zaibatsu sem saber a história por trás. E cada compra perpétua a impunidade. Não é sua culpa. Você não sabia. Ninguém te contou que Mitsubishi usou trabalho escravo, que Mitsui trabalhou milhares até a morte em Minas, que Sumitomo extraiu cobre com escravos coreanos. Mas agora você sabe.
e agora não pode mais não saber. Este é o golpe emocional que transforma a história em ferida pessoal. Você está conectado. Seu dinheiro está conectado. Sua vida moderna confortável está construída, em parte microscópica, mas real, sobre herança de empresas que nunca pagaram pelos mortos. 80 mil coreanos morreram. Empresas que os mataram valem trilhões. E continuam lucrando. 22 de junho de 1965. Japão e República da Coreia assinaram um tratado sobre relações básicas. O tratado declarou que problema relativo à propriedade, direitos e interesses das duas partes contratantes e seus nacionais está resolvido completa e definitivamente. O Japão forneceu 800 milhões de dólares em doações e empréstimos brandos ao governo militar, sob General Park Chung-hee, para estimular o desenvolvimento econômico na Coreia do Sul. Mas o tratado não mencionou história de domínio colonial e mobilização em tempo de guerra. Documentos diplomáticos desclassificados revelaram que o governo sul-coreano originalmente exigiu 364 milhões de dólares em compensação para aproximadamente 1.030.000 coreanos forçados a trabalho ou serviço militar durante a ocupação japonesa. Governo sul-coreano essencialmente rendeu direitos de coreanos individuais processarem governo japonês em troca de dinheiro para construir economia destruída pela guerra e ocupação japonesa. Trabalhadores forçados individuais nunca receberam compensação. Posição oficial japonesa desde então. Todas questões de reparação foram resolvidas em 1965. Mas sobreviventes nunca aceitaram. Durante 3 décadas, trabalhadores forçados chineses e coreanos, entre outros, apresentaram mais de 100 processos judiciais no Japão, China, Coreia do Sul e Estados Unidos. Buscaram pedidos de desculpas, compensação, outras formas de reparação. Com graus variados de envolvimento judicial, corporações japonesas chegaram a acordos em alguns casos. Forneceram compensação financeira, realizaram serviços memoriais, ergueram estelas comemorativas. Mas eram exceções. Não é regra. 30 de outubro de 2018, a Suprema Corte da Coreia do Sul decidiu que o Acordo de 1965 não cobriu direitos individuais de buscar reparações. Ordenou Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation a pagar 88 mil dólares a cada um de 4 reclamantes coreanos idosos que haviam sido forçados a trabalho escravo durante a guerra. Logo depois, decisão similar ordenou Mitsubishi Heavy Industries a pagar até 134 mil dólares a cada um de 10 reclamantes. Desde 2012, trabalhadores forçados apresentaram mais de uma dúzia de processos na Coreia do Sul. Vários venceram em tribunais tanto de primeira instância quanto de apelação. As corporações japonesas recusaram-se a pagar. Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo denunciaram demandas. Afirmaram que todas as questões foram resolvidas legalmente em 1965. Recusaram-se a reconhecer a jurisdição de tribunais sul-coreanos. A resposta do governo japonês foi retaliação econômica. 1º de julho de 2019. O Japão anunciou que apertaria restrições de exportação em 3 produtos químicos-chave usados por grandes companhias sul-coreanas para fabricar semicondutores e telas de smartphone: fluorpolímidas, fotorresistes e fluoreto de hidrogênio. Exportações-chave para a economia sul-coreana. Seul considerou retaliação pela decisão judicial. Iniciou reclamação através da Organização Mundial do Comércio. Conflito escalou além de medidas comerciais. A Coreia do Sul recusou-se a renovar o Acordo Geral de Segurança de Informações Militares bilateral com o Japão. 2 de agosto de 2019. O Japão removeu a Coreia do Sul de sua lista branca, lista de países com status comercial mais favorecido. A Coreia do Sul retaliou removendo o Japão de sua própria lista. Aliados mais próximos dos Estados Unidos na região, Japão e Coreia do Sul,
permitiram que desacordos sobre história em tempo de guerra derramassem em questões relacionadas a comércio e cooperação militar. A batalha continua hoje. Poucos sobreviventes restantes, agora com 90 e tantos anos, ainda lutam por reconhecimento. Maioria morreu sem ver justiça. Seus filhos e netos continuam uma batalha legal. 2023. A Coreia do Sul propôs que Fundo Governamental Sul-Coreano compensasse as vítimas de trabalho forçado da Segunda Guerra Mundial. Mas reparações viriam de fundo sul-coreano, não de companhias japonesas. O plano enfrentou feroz crítica de vítimas e seus representantes legais. Exigiram que reparações viessem do Japão. Tentativas de compensação por corporações japonesas têm sido mínimas quando existem. Mitsubishi Materials pagou aproximadamente $15 mil a cada um de trabalhadores forçados chineses, em acordo mais abrangente, além de benefícios médicos e apoio educacional para descendentes. Em acordos anteriores com trabalhadores forçados coreanos, corporações japonesas pagaram entre $16 mil e $34 mil por pessoa, fração dos $89 mil a $134 mil que a Suprema Corte da Coreia do Sul determinou. Muitos nunca receberam nada. 75 anos depois do fim da guerra, empresas que lucraram com genocídio continuam lucrando. 80 mil coreanos ficaram nas covas. Restos mortais ainda enterrados em solo japonês. Famílias ainda procurando ossos de avós que desapareceram em 1944. Mitsubishi vale bilhões. Mitsui vale bilhões. Sumitomo vale bilhões. E recusam-se a pagar. O sangue secou. As covas foram cobertas. Os escravos morreram. Mas o lucro nunca parou. E a dívida nunca foi quitada.